O Senhor te abençoe, irmã Neville. So happy to be back in the church tonight. Estou tão feliz por estar de volta à igreja nesta noite. Just a teeny bit hoarse. Estou apenas um pouquinho rouco. Had a long message this morning, and I'm sure happy it was here, and A mensagem nesta manhã foi um pouco longa, embora eu esteja realmente feliz por ela estar aqui. enjoyed it myself. Bringing it, and I hope you enjoy it hearing it. Eu mesmo gostei dela, de trazê-la. Eu espero que vocês tenham gostado de ouvi-la. Don't forget now, always remember this, Não esqueçam agora, recorde sempre disto. that these are the things that build the servant of Christ. Que estas são as coisas que edificam o servo de Cristo. See? Faith first, Vem primeiro a fé, then virtue. então virtude. And now remember, the Holy Spirit cannot keep the building of God until these things are operating by the Spirit. E agora lembre, o Espírito Santo não pode coroar o edifício de Deus até que estas coisas estejam operando através do Espírito. No matter what you do, Vem, não importa o que você faça. those are the things that build the body of Christ. Aquelas são as coisas que edificam o corpo de Cristo. Those things. Now, Vem estas coisas. Agora, don't forget that. That this year is, first is your faith, virtue, knowledge, and so forth is to be added to it. não se esqueçam que isto aqui é primeiro. É sua fé, virtude, conhecimento e assim por diante. É para ser acrescentado a isto. Until the complete statue of Christ is made manifest, then the Holy Spirit comes up on it and seals it as one body. Até que a completa estatura de Cristo seja manifesta. Então o Espírito Santo vem sobre isto e sela isto como um corpo. These things must be. Therefore Jesus said, by their fruit they are known. Estas coisas devem existir. Portanto, Jesus disse, pelos seus frutos os conhecereis. Fruit. You could not bear fruit without these things to bear it in you. Vem, frutos. Você não poderia produzir frutos sem estas coisas que produzem estar em você. And then when all this takes the place of worldliness and ungodliness and so forth, then all unbelief is cast out. Then all the things of the world is passed away. Then there's nothing but a new creature in Christ. E então, quando tudo isto tomar o lugar do mundanismo e da incredulidade e demais coisas, então toda incredulidade será lançada fora. Então todas as coisas do mundo estarão para trás. Não haverá nada exceto uma nova criatura em Cristo. And then Ephesians 4:30 says, grieve not the Holy Spirit of God, whereby you are sealed to the day of your redemption. E então em Efésios 4:30 diz, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual estáis selados até o dia da vossa redenção. Sealed into the kingdom of God. Selados no reino de Deus. Don't forget that. Agora não esqueçam disto. Keep that in mind now. Takes these things first. Guarde isto em mente agora. Tome estas coisas primeiro. Then the sealing is the Holy Spirit, the cap that seals us into the body. All right? Então o selo é o Espírito Santo, a corda que nos sela no corpo, correto? We got a request now for
a Sister Little. Nós temos um pedido agora da irmã Little. Of Chicago, her husband has been in an automobile accident and is laying just at the point of death. A Sister Little. De Chicago. Aconteceu um acidente automobilístico com seu esposo e está deitado quase à morte, irmã Little. And Edith Wright, our little sister here, that we've known for so long, she's very, very bad at her home tonight. Edith Wright, a nossa irmãzinha aqui que conhecemos por tanto tempo, ela está muito mal na sua casa nesta noite. And they wanted to announce this to the church so we could all pray together for this request. E eles quiseram anunciar isto para a igreja, para que então pudéssemos todos orar juntos por este pedido. Now let us bow our heads just a moment. E agora vamos inclinar nossas cabeças só por um momento. Our precious Heavenly Father, Nosso precioso Pai Celestial, we are gathering around by faith the throne of God. estamos reunidos pela fé ao redor do trono de Deus And we are asking for divine mercy for these requests. e estamos pedindo pela misericórdia divina por estes pedidos. Brother Little, a car accident, near death. O irmão Little, um acidente de carro, quase morto. God help him. Deus, ajude-o. May the Holy Spirit be at his bedside and bring him back to us, Lord. Que o Espírito Santo possa estar ao lado de sua cama e que traga-o de volta para nós, Senhor. And little Edith Wright down there. I pray, God, that the Holy Spirit will be by the side of her bed tonight and will restore her health to her again. E a pequena Edith Wright, lá embaixo, eu oro, Deus, que o Espírito Santo esteja ao lado de sua cama nesta noite e restaure sua saúde outra vez. Grant it, Father. Conceda isto, Thou Pai. hast promised these things, and we believe them. Tu prometeste estas coisas e cremos nelas. And as we was thinking this morning that distance means nothing to you, E como estávamos pensando nesta manhã, aquela distância nada significa para ti. you are just as great one part of the world as you are the other because you're omnipresent, omnipotent. Tu és simplesmente tão grande em uma parte do mundo como tu és na outra, porque tu és onipresente, onipotente. And infinite. And we pray, Father, that you will grant these requests. Que tu concedas Jesus estes Christ, pedidos no nome de Jesus Amen. Cristo. Amém. Very happy to be in tonight again. And I know it's hot. Estou muito alegre em estar aqui nesta noite também. E eu sei que está quente. These are 3 straight meetings, and I know some of you's got as much as 500 miles to drive between now and morning. Estas foram 3 reuniões consecutivas. Eu sei que alguns de vocês têm umas 500 milhas para dirigir entre agora até amanhã. And starting after tomorrow, I got 1,400 to drive after that. E começando depois de amanhã, eu tenho 1.400 para dirigir após aquilo. So I trust that it's been a great time for all of you. Então eu confio que tem sido um grande tempo para todos vós. And it's been a great time for me to visit with you. E tem sido um grande tempo para eu visitar-lhes. There's only one thing that we have requested, so many has to be turned away because there's no room. We can't jam the aisles too much. The far apartment will not stand still for that. Há somente uma coisa que temos pedido. Muitos voltaram por falta de espaço. Não podemos lotar muito o corredor. O departamento de corpo de bombeiros não ficará em silêncio com isto. So we're trying now to get a little bigger church so that when we're in, then we can have a seating room for the people. Então estamos tentando agora aumentar a igreja um pouquinho para que enquanto
estivermos dentro, possamos ter espaço para as pessoas se assentarem. And now, anytime you're always welcome here at the tabernacle, where we have no creed but Christ, no law but love, no book but the Bible. Tabernacle, E where we agora, have no creed. a qualquer hora, você é sempre bem-vindo aqui no tabernáculo, onde não temos nenhum credo, mas Cristo, nenhuma lei, mas o amor, nenhum livro, mas a Bíblia. And our pastor is Brother Armin Neville here. E então, o nosso pastor é o irmão Armin Neville aqui. And we have the congregation here, many people who gather in as an interdenominational tabernacle. E temos a congregação aqui de muitas pessoas que se reúnem como um tabernáculo interdenominacional. Or you come here and worship God according to the dictates of your own conscience. Onde você vem aqui e adora a Deus de acordo com as ordens de sua própria consciência. We're always glad to have you. And so come when you can. We're always glad to receive you. Estamos sempre alegres por tê-los. E então venha sempre que você puder. Estamos sempre alegres em vos receber. And now, the next time, as far as I know, to be with you, will be after the church is completed. E agora, a próxima vez, até onde eu saiba que estarei com vocês, será depois que a igreja estiver terminada. And I want to then, after the church ages, that we want to go then to the 7 last seals. And the 7 last seals in the book of Revelations to teach that. E então eu quero, após as eras da igreja, agora queremos ir então nos últimos 7 selos, e os últimos 7 selos estão no livro de Apocalipse para ensinar aquilo. And now there's so many times that sick and afflicted comes. And during these meetings, where visions are required, and come for special interviews. E agora muitas vezes chegam os enfermos e aflitos, e durante estas reuniões onde acontecem as visões, e chegam para entrevistas If I especiais. get into that, then I just can't get the difference between them. And it's hard for me to speak after that. E se eu entro naquilo, então eu simplesmente não posso saber a diferença entre eles, e você sabe, é difícil para mim falar após aquilo. And everyone knows that in our healing campaigns that Mr. Baxter or someone usually does the preaching. E todos conhecem aquilo em nossas campanhas de cura, que o Sr. Baxter ou alguém geralmente faz a pregação. And I come out to pray for the sick because it's just a little strenuous. And I was praying for some people a few moments ago, and then I met a little child here that the doctors, something in its back is born some way. Coming out, I seen it sitting there in a cast. E eu chego para orar pelos enfermos, porque é simplesmente um tanto forte. E eu estava orando por algumas pessoas há poucos momentos atrás, e então encontrei uma criança aqui que os médicos, algo em suas costas nasceu de alguma forma. Saindo, eu via sentado ali, inflexível. That child never had to be crippled like that. It's going to be well. Aquela criança nunca terá que ficar aleijada assim. Ela ficará boa. Sure, I know that. I'm positive of that. So, we want to have our faith and believe in Claro, God. ela ficará. Vem. Isto eu sei disto, vem. Tenho certeza disto. Então queremos ter nossa fé e crer em Deus. Each one of you, many of you are strangers to me, all ministers and so forth. If I'm not mistaken, this is Brother Crace, is that right? Cada um de vocês e muitos de vocês são estranhos para mim, todos ministros e assim por diante. Se não estou enganado, este é o irmão Craze. Isso é certo? Brother Crace, I owe you an apology for not getting up there on that dedication. Irmão Craze, eu te devo uma desculpa por não ir até lá naquela dedicação. Maybe I'll get up there for a weekend meeting and be just as good. Is that right? Up at Bloomington. Are you doing well? Talvez eu chegarei ali em cima para uma reunião de fim de semana. Será muito bom. Isto é certo? Será no Bloomington. Você está bem? Bom. Good. Some of these brothers here are ministers, I suppose? You're a minister? Yes, sir. Lord bless you. Alguns desses irmãos aqui são ministros, eu suponho. Você é ministro?
Sim, senhor. O Senhor te abençoe. And how many ministers is in the building? Let's see your hand. Oh, that's just fine. We're glad to have you here. Just so happy. God ever bless you. E quantos ministros estão no edifício? Vejamos suas mãos. Bem, isto é ótimo. Estamos felizes por tê-los aqui, simplesmente tão alegres. Que Deus sempre vos abençoe. Now, so that we can get out real early, some of them are going to Georgia, Tennessee, New York, everywhere from tonight, starting tonight. Agora, então, para que possamos sair bem cedo, alguns estão indo para a Geórgia, Tennessee, New York, em todas as partes desta noite, começando nesta noite. Now drive careful along the road. If you get sleepy, you don't want to go in a motel, drive off the side of the road and sleep to you. That's the way I do. Agora, dirijam com cuidado pela rodovia. Se você sentir sono e você não quiser ir para um hotel, dirija para fora da rodovia e durma até você. Esta é a maneira que eu faço. Just drive off and sleep. Don't drive while you're sleeping. Vejam, apenas dirija para fora da estrada e durma. Não dirija enquanto você estiver com sono. It's a bad thing. And remember, it's not you, it's the next fellow you have to watch. É uma coisa muito ruim. E recorde, não é você, é seu companheiro que você tem que observar. You know where you're going, you don't know where he's going. so you have to watch that guy. So be sure that you be alert all the time to watch for it. Now, be alert all the time to watch for it. Vem, você sabe para onde está indo. Você não sabe para onde ele está indo. Então você tem que observar o outro sujeito. Então tenha a certeza de estar alerta o tempo todo para observar isto. Now, I wish to read tonight a portion of Scripture found over in the book of St. John. Agora, eu gostaria de ler nesta noite uma porção da Escritura encontrada no livro de São João. Now, these little scriptures that we read and refer to are to give us a basic for what we're trying to say. Agora, estas pequenas escrituras que lemos e nos referimos a elas são para nos dar uma base para o que vamos tentar dizer. And always, I have never one time as I ever remember of ever coming to the pulpit to try to just say something to be saying. E sempre eu nunca, nenhuma vez, tal como posso recordar, nenhuma vez cheguei ao púlpito tentando dizer alguma coisa apenas por dizer aquilo. I always try to wait, watch, study, pray until I feel that I have something that would help the people. Eu sempre tento esperar, observar, estudar, orar, até eu sentir que tenho algo que ajudará as pessoas. If I can't be a help, there's no reason me to be standing here, see? Let's try to help. And now tonight, of course, the bigger part of our crowd is moved out from this morning. Se eu não posso ser uma ajuda, então não há necessidade de eu estar aqui de pé. Vem, é tentar ajudar. E agora, nesta noite, naturalmente, a parte maior do nosso pessoal partiu nesta manhã. And they had to go home, many of them. Eles tiveram que ir para casa, muitos deles. But tonight I told you, if you stayed over, we try to have just about a 45-minute talk on something that I hope would help us. Porém, nesta noite eu lhes disse que, se vocês permanecessem, nós tentaríamos ter apenas cerca de 45 minutos para falarmos sobre algo que eu espero que nos ajudará. And we're going to base this now on St. John, the 16th chapter. And let's begin about the 7th verse of the 16th chapter and read through the 15th verse. E nós basearemos isto agora em São João, capítulo 16, e leremos até o verso 15. Nevertheless, I tell you the truth. It is expedient for you that I go away. For if I go not away, the Comforter will not come unto you. But if I depart, I will send him unto you. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-ei. And when he is come, he will reprove the world of sin, and of righteousness, and of judgment. E quando ele vier,
convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Of sin, because they believe not on me. Of righteousness, because I go to my Father, and you see me no more. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai, e não me vereis mais. Of judgment, because the prince of this world is judged. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. I have yet many things to say unto you, but you cannot bear them now. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Howbeit, when He, the Spirit of truth, is come, He will guide you into all truth. For He shall not speak of Himself, but whatsoever He shall hear, that shall He speak, and He shall show you things to come. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. For He shall glorify me, for He shall receive of mine, and shall show it unto you. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vos-lo há de anunciar. All things that the Father hath are mine. Therefore said I, that He shall take of mine and shall show it unto you. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso vos disse que há de receber do que é meu, e vos-lo há de anunciar. Now, in this 13th verse, Agora no verso 13. howbeit when the Spirit of truth is come, He will guide you unto all truth. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. When the Spirit of truth is come, He will guide you into all truth. What is truth? The Word. Quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. O que é a verdade? A palavra. For He shall speak, He shall not speak of Himself, but what He hears, He'll speak. What He hears, He'll speak. Pois ele falará. Ele não falará de si próprio, mas o que ele ouve, ele falará. O que ele ouve, ele falará. In other words, He'll be the one that will reveal the things. Em outras palavras, ele será aquele que revelará a coisa. Vê você. And the 4th chapter of Hebrews, the Bible said that the Word of God is sharper, more powerful than a two-edged sword, a discerner of the thoughts of the mind, the heart. E no capítulo 4 de Hebreus, a Bíblia diz que a palavra de Deus é mais aguda, mais poderosa do que uma espada de dois gumes, discerne os pensamentos da mente e do coração. See, what He hears, He'll speak, and He will show you things to come. Vem, o que ele ouve, ele falará e vos anunciará o que há de vir. What's going to do that? The Holy Spirit, who will come in the name of the Lord Jesus. O que fará aquilo? O Espírito Santo que virá no nome do Senhor Jesus. And I would like to take these next few minutes to call your attention upon the word guide, a guide. E eu gostaria de tomar estes próximos poucos minutos para chamar a sua atenção na palavra guia. Guia. You know, I've had some quite experience in the woods. Você sabe, eu já tive bastante experiência nas florestas. A guide, someone to show you around. Guia é alguém que te mostra ao redor. You have to have a guide when you don't know where you're going. Você tem que ter guia quando você não sabe para onde você está indo. And being acquainted with hunting and the world around, I've had the opportunity to meet guides. E estando familiarizado com caça e do mundo ao redor, eu tive a oportunidade de encontrar guias. And I am a guide myself in Colorado. Because knowing the country, ranching, so forth, I can guide in Colorado. E eu mesmo sou guia no Colorado, porque conhecendo o estado, fazendas e assim por diante, eu posso ser guia no Colorado. Now, a guide has to know the way. Agora, guia tem que conhecer o caminho.
He has to know where he's going and what he's doing and how to take care of you along the road. He's got to see that you don't come up lost. Ele tem que saber para onde está indo e o que ele está fazendo e como tomar conta de você pelo caminho. Vem, ele tem que ver para que você não se perca. A guide is a selected man. Um guia é um homem selecionado. The state selects this man, if he is a guide. O Estado seleciona este homem e ele é um guia. And now, in going on a trip into the wilderness where perhaps you're not used to going, it's not a good thing for you to go without one. E agora saindo para uma viagem na selva, onde talvez você não esteja acostumado a ir, não é uma boa coisa ir sem um. Frankly, some places you can't even go without one. For instance, Canada. Francamente, alguns lugares você não pode ir sem um. O Canadá, por exemplo, The guide has to sign your license to the game warden. He has to sign himself in, and he is responsible for you. o guia tem que assinar sua licença para a caça de animais. Ele mesmo tem que assinar e ele é responsável por você. If anything happens to you, it's his responsibility. Se qualquer coisa te acontece, a responsabilidade é dele. He's got to take care of you. He's got to see that you're not lost. Ele tem que tomar conta de você. Ele tem que ver se você não está perdido. He's got to be sure that he don't send you in somewhere that you don't know your way back. And if you do get lost, he's got to know the country so well that he can pick you up just any time. E ele tem que ter certeza que ele não te enviou para algum lugar onde você não possa encontrar o seu caminho de volta. E se você realmente se perder, ele tem que conhecer a região tão bem para que ele possa te buscar a qualquer hora. He's got to know all these things or he cannot be a guide. He cannot be licensed to be a guide. Ele tem que conhecer todas estas coisas ou ele não pode ser um guia. For these things, sometimes you have to have an appointment, call ahead, and make arrangements, get reservations to be taken out. Pois estas coisas, às vezes você tem que ter um compromisso, telefonar e fazer preparativos, fazer reservas para ser levado. And if you're, sometimes he's filled up, and he cannot take you. You have to put it off for a while. Of the earthly guide. You never have to do that with God's guide. He's always ready. Always ready. E às vezes ele está lotado e não pode te levar. Você tem que adiar por algum tempo de um guia terrestre. Você nunca tem que fazer isto com um guia de Deus. Ele está sempre pronto, sempre pronto. Now, if you don't get these preparations made, and you're figuring on taking a trip into the wilderness where you haven't been before, you may come up lost and perish. Agora, se vocês não estão com os preparativos prontos e você está pensando em fazer uma viagem pela selva onde você nunca foi antes, você pode se perder e perecer. You got about 1% chance to get out of the wilderness. That is, if it isn't too dense, you might have 1% chance to get out by yourself. Você tem cerca de 1% de chance para sair da selva, isto é, se ela não é muito densa. Você pode ter 1% de chance de sair por si mesmo. But if it's a very bad wilderness, way back, you haven't got a chance to get out. Mas se é muito hostil, bem dentro, você não tem chance para sair. There's no way to do it because you find yourself on the death walk and then you're done, then you're finished. Não há maneira para fazê-lo, porque você se encontrará na rota da morte. E então você estará perdido, então você estará acabado. Now, and you'll perish if you haven't got a guide that knows the country and knows how to get back. Agora, você se perderá se você não tem um guia que conhece a região e sabe como voltar. Many of you are acquainted with the article you have read last year out of Tucson, Arizona. Those Boy Scouts. Muitos de vocês estão familiarizados com o artigo que vocês leram no ano passado lá em Tucson, Arizona, aqueles escoteiros.
Yet they were trained to know how to take care of themselves. They were scouts. Mesmo sendo eles treinados, sabendo como tomar conta de si mesmos, eles eram escoteiros. And they were not just Cub Scouts, they were full scouts. Eles não eram apenas escoteiros principiantes, eles eram escoteiros completos. And they took a trip up into the mountains, and a snowstorm come. Nature changed its position. E eles fizeram uma viagem subindo as montanhas acima, e veio uma tempestade de neve, e a natureza mudou a posição deles. And when they found themselves lost, and all of them perished, is because that something change comes along from the regular routine. They didn't know how to get out. E a causa pela qual eles se perderam e todos eles pereceram foi porque alguma mudança aconteceu da rotina comum e eles não souberam como sair. And I forget how many boys there was that perished in the mountain. Though they had helicopters and the militia out and the National Guards and volunteer help. Vem, e eu me esqueci quantos garotos que estavam na montanha que pereceram, embora eles tivessem helicópteros e a polícia militar ali, e a Guarda Nacional e a ajuda de voluntários e tudo mais. And everything, but they were lost. No one knew where they were at. And they could not take care of themselves. Mas eles se perderam. Ninguém sabia onde eles estavam. E eles não puderam tomar conta de si mesmos. They all perished in the snow because they didn't know whether they was going east, north, west or south, up or down, or how it was. Everything looked the same. Todos eles pereceram na neve porque eles não sabiam se estavam indo para o leste, norte, oeste ou sul, para cima ou para baixo, ou seja como fosse, tudo parecia a mesma coisa. Now a guide knows where he's at. Agora, um guia sabe onde ele está e não importa o tempo. Regardless of the weather. He's equipped to do that. He knows what he's doing. Ele está equipado para fazer aquilo. Ele sabe o que está fazendo. He's familiar with everything. Ele está familiarizado com tudo. He knows the looks of everything. So he can just be in the darkness. He can feel a certain thing. Ele conhece a aparência de tudo, então ele pode estar no escuro e pode sentir uma determinada coisa. For instance, here's an old trick to a guide. Por exemplo, aqui está um velho truque para um guia. You know, if you can see the stars, anyone can tell which way you're going. Você sabe, se você pode ver as estrelas, qualquer um pode dizer para que lado você está indo. If you watch the stars, then you always want to watch the one true star. E você sempre deseja observar as estrelas verdadeiras. There's only one true star, and that's the North Star. Há somente uma estrela verdadeira. E esta é a estrela do norte. See? Only one. He stands in the same place. That represents Christ, the same yesterday, today, and forever. Vem, somente uma. Ela está sempre no mesmo lugar. Aquilo representa Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Others might wander away, but he remains the same. Outros podem vagar, mas ele permanece o mesmo. Churches may draw you off this way, or some draw you off that way, but not him. He's always the same. As igrejas podem te afastar para este lado, ou outras te afastarem para aquele lado, mas não ele. Ele é sempre o mesmo. Now, if you can't see this North Star, and it's cloudy, then if you'll notice, if it's daytime, and you're lost, if you'll watch the trees. Bem, agora se você não pode ver esta estrela do norte e está nublado, então se você observar, se é durante o dia e você está perdido, você observe as árvores. The tree is always, the moss is on the north side of the tree because the south side of the tree gets the sun more than the north side. A árvore está sempre, o musgo está do lado norte da árvore, porque o lado sul da árvore obtém mais sol do que o lado norte. But what if it's dark and you can't see the moss? If you close your eyes and don't try to do any thinking, close your eyes and get a slick bark tree. Porém, se estiver escuro e você não puder ver o musgo, se você fechar seus olhos e não puder pensar nada que possa tentar, feche seus olhos e procure uma árvore de casca lisa. Put your hands around the tree like this, to your fingers meet.
and then start moving around that tree real slow. Coloque suas mãos ao redor da árvore, assim até seus dedos se encontrarem, e então comece a se mover ao redor daquela árvore bem devagar. And when you hit a place where the bark is real thick, broke up, that's the north side, the winds, and you can tell which way you're heading, north or south. E quando alcançar um lugar onde a casca for bem grossa, pare ali, e ali está o lado norte. Os retorcidos, se você pode dizer para que lado está se direcionando, norte ou sul. And that way, there's many things, but it takes guides to know how to do those things. E desta maneira, existem muitas coisas, mas é necessário um guia que saiba como fazer estas coisas. Just an ordinary man get up there and say, I don't feel no difference in it. See? You've got to be trained for that guiding. Um homem comum sobe até ali e diz, eu não sinto nenhuma diferença nisto. Vejam, você tem que ser treinado para ser guia. And these boys, no doubt that they were fine scouts. They might be able to tie knots, they might be able to make fires with rocks and so forth like that, but to know your way out. E estes garotos, sem dúvida, eles eram bons escoteiros, eles eram capazes de dar nós, eles podiam fazer fogo com rochas e demais coisas assim, mas conhecer o caminho de saída, esta é a ideia. And that's the idea. They did not know their way out, so therefore they all perished because they didn't take a guide with them. Eles não conheciam o caminho de volta. Portanto, todos pereceram porque eles não levaram um guia consigo. An unthoughtful father, 2 years ago in Colorado, he's going up into the mountains. He had a little boy about 6, 7 years old. Um pai estonteado, há 2 anos atrás, no Colorado, ele estava subindo as montanhas, ele tinha um garotinho com cerca de 6, 7 anos de idade. He's going to take him on his first deer hunt. Ele ia levá-lo à sua primeira caça de veados. So they went high up on the mountain, and the little boy said to his daddy, I'm getting tired. Então eles subiram alto numa montanha e o garotinho disse ao seu pai, estou ficando cansado. Get on my back, we're not high enough up yet. The deers are high. On went the man. Till he didn't know he was a city man. Suba nas minhas costas. Não estamos na altura suficiente ainda. Os veados ficam no alto. E o homem foi subindo, subindo, subindo até que ele chegou. Ele não sabia. Ele era um homem da cidade. He didn't know nothing about how to hunt or where to go. Any man that knows anything about wilderness knows the deer don't stay up high. Ele não sabia a respeito de caçar ou onde ir. Qualquer homem que conhece alguma coisa sobre a selva sabe que o veado não fica no alto. They don't go up there. Goats stay up there, not deer. They're down where they can feed. They got to get where there's something to eat. Eles não sobem lá em cima. As cabras ficam lá em cima. O veado não. Eles ficam embaixo onde possam se alimentar. Eles ficam onde há algo para comer. And so, but this man thought if I get way up in the rock somewhere up there, I'll find a big buck. He'd seen a picture or something standing up on a rock, and he thought that's where he'd find him. E então, este homem pensou, se eu subir lá em cima, nas rochas, em algum lugar lá em cima, eu vou encontrar um grande gamo. Ele tinha visto uma foto de alguns de pé em cima de uma rocha, e ele pensou que era ali que ele o encontraria. Don't pay no attention to them magazines read. My, oh my, you'll have a nightmare. There's only one thing to do is take a guide, or you know where you're at. Não dê atenção ao que estas revistas trazem. Puxa, que coisa! Você terá um pesadelo, que há somente uma coisa a fazer. É levar um guia para que você saiba onde está. And that father had come up a rain all at once up there, one of them quick rains that comes, and the man hunted too late till it got dark and he couldn't find his way back. E aquele pai, e veio uma chuva repentina lá em cima, uma daquelas chuvas rápidas que aparecem, e o homem caçou até a tarde, até ficou escuro, e ele não pôde encontrar seu caminho de volta. And then the winds come across the top of the mountains, and he himself moving fast. E então os ventos vieram pelo topo das montanhas, e ele se movendo rápido, e isto... And that you have to know how to survive.
If you're caught out, there's another thing, know how to survive. Você tem que saber como sobreviver. Se você é apanhado, há outra coisa a saber como sobreviver. I've climbed up trees and slid down and climbed up trees and slide down, up and down like this to keep alive. Já subi em árvores, escorreguei por elas, e subi em árvores, escorreguei por elas, subindo e descendo assim para continuar vivo. I've tucked snow when it would be 4 foot on each side, bust a stump and lay it down and so hungry that I couldn't hardly stand it. Já tirei neve quando ela estava com cerca de 4 pés, 1,22 m de cada lado. Quebrei um tronco e o deixei no chão, e com tanta fome que eu dificilmente podia suportar aquilo. And bust up these old stumps and light them and let it get hot and melt the snow down, and then about 1 o'clock in the morning, 2 o'clock, pull the stumps back and lay down on that warm ground to keep alive. E quebrava aqueles velhos troncos e colocava fogo neles e os deixava esquentar e derreter a neve. E então, por volta de 1 da manhã, 2 horas, puxava os troncos para trás e deitava naquele chão morno para continuar vivo. And you have to know how to do these things. E você tem que saber como fazer estas coisas. And this man didn't know what he was doing. He had nobody with him to direct him, and he held his own little son against his bosom until he felt him cool off and die. E aquele homem não sabia o que ele estava fazendo. Ele não tinha ninguém com ele para guiá-lo. E ele segurou seu próprio filhinho contra seu peito até que ele o sentiu esfriando e morrendo. Unthoughtful. If he'd just took a guide with him, he could have brought him right back down the mountain regardless of what time it was, see? Descuidado. Se ele apenas tivesse levado um guia consigo, ele poderia tê-lo trazido para baixo da montanha, não importando o clima que estava fazendo. But he waited till it gets dark. Then he couldn't see his way around. Mas ele esperou até escurecer, então ele não pôde ver nada ao seu redor. That's the trouble with Christians today. Este é o problema com os cristãos hoje. They wait till the darkness settles over. Then you find out that you've left without the guide. The guide. Eles esperam até que caiam as trevas, então você descobre que foi deixado sem um guia. Um guia. Why, did you ever see a man that was lost? Did anybody ever have the experience of bringing a man lost? It's the most pitiful thing you ever seen. Ora, você já viu um homem que esteve perdido? Alguém já teve a experiência de encontrar alguém perdido? É a coisa mais lamentável já vista. When a man gets lost, he goes wild. You don't know what he's doing. Quando um homem se perde, ele fica selvagem. Ele não sabe o que está fazendo. We caught a man out there, a boy, and he'd been lost in the woods, and he thought he was a rancher, but he's in a wrong territory and he got lost. Nós apanhamos um homem fora, um rapaz, e ele estava perdido na floresta, e ele foi ensinado, ele era um fazendeiro, mas ele estava no território errado, e ele se perdeu, voltou. Turned around, and when they found him 3 days later, he was running like a wild man, screaming to the top of his voice. E quando eles o encontraram 3 dias mais tarde, ele estava correndo como um animal selvagem, gritando mais alto de sua voz. His lips was all eat up, and he threw his gun away, and he didn't know what to do. And when his own brother, when they had to catch him and tie him, seus lábios estavam todos comidos, e ele jogou fora sua arma e não sabia o que fazer. When his own brother come to him, he fought at him like an animal. Tried to bite him. He didn't know where he was at. E quando seu próprio irmão, quando eles tiveram que apanhá-lo e amarrá-lo, quando seu próprio irmão chegou até ele, ele lutou com ele como um animal, tentou mordê-lo, ele não sabia onde estava. Why? He was lost. When a man's lost, he's in a state of bewildered. Por quê? Ele estava perdido. E quando um homem está perdido, ele está em um estado de confusão. And he don't know that he's in that state because his being lost sends his fever upon him, then he doesn't know where he's at and how he's acting. E ele não sabe que está neste estado, porque ele, estando perdido, traz esta agitação sobre si e ele não sabe onde está e como ele está agindo. So is it when a man's lost from God. Da mesma forma acontece quando um homem está perdido de Deus. He'll do things that he ordinarily wouldn't do.
Ele fará coisas que ele comumente não faria. He'll do things that's beyond the thoughts of a human being doing. Ele fará coisas que estão além dos pensamentos humanos fazer. A lost man from God, a lost church from God, a church that's gone away from God, got away from the principles of God's Bible, will do things that sometimes that you wouldn't expect to find in a church of the living God. Homem perdido de Deus, uma igreja perdida de Deus, uma igreja que se afastou de Deus, se afastou dos princípios da Bíblia de Deus, fará coisas que às vezes você não esperaria encontrar na igreja do Deus vivo. They'll get their money by bunco games, playing lottery, gambling, anything that they can do. E eles ajuntam dinheiro em bancas de jogo, jogando loteria, jogo, qualquer coisa que podem fazer. They'll teach anything, let anything get by. Pat man on the back who's big payers in the church and so forth like that to let them get by with it. Eles ensinarão qualquer coisa, deixam qualquer coisa passar, dão tapinhas nas costas do homem, que é o maior jogador da igreja, e coisas assim, e os deixam passar com isto. That's right. Put deacons on the boards, been married 4 or 5 times. Isto é certo. Colocam no quadro diáconos que já foram casados 4 ou 5 vezes. Just in order to get by with it, to make ends meet. There's only one end you've got to meet. That's your obligation to God. Stand and tell the truth. Apenas na sequência isso passa despercebido para viverem de acordo com sua renda. Há somente um objetivo pelo qual você tem que encontrar. Este é sua obrigação para com Deus. Se firme, diga a verdade. Lost man is in a bewildered state. He's a madman. Perdido. Um homem perdido está num estado de confusão. Ele é um homem louco. The guide has understanding how to go and what to do. O guia tem compreensão, como ir e o que fazer. God has always sent a guide to his people. Deus sempre enviou um guia para seu povo. God has never failed. Deus nunca falhou. He sends a guide, but you've got to accept that guide. Ele manda um guia, mas você tem que aceitar aquele guia. You've got to believe it. Você tem que crer nisto. You've got to go the way he said. Você tem que ir pelo caminho que ele disser. If you get into a wilderness and your guide says we go this way and yet you think you go that way, you're going to come up lost. Se você entra numa selva e seu guia diz, nós vamos para este lado, e mesmo que você pensa que vai para aquele lado, você acabará se perdendo. Então, quando Deus nos envia um guia para nos guiar, nós temos que seguir aquele guia. No matter what we think, what looks reasonable and what looks ridiculous, we're not subjects to divide that. Não importa o que pensamos, o que parece racional e o que parece ridículo, não somos pessoas para distinguir aquilo. O guia é o único. The guide is the only one. God in the Old Testament sent prophets. Deus no Velho Testamento enviou profetas. They were guides because the word of the Lord came to the prophet. They were guides. Eles eram guias, porque a palavra do Senhor veio ao profeta. Eles eram guias. They instructed the people, as we had last night, of Isaiah and Uzziah. Eles instruíam as pessoas, como vimos ontem à noite, de Isaías e Uzias. They was instructed, and they instructed the people and guided them. Eles eram instruídos, e eles instruíram as pessoas e as guiaram. And now God has always sent his guides. He's always never been without a guide. All through the ages, God's always had somebody that represented him on this earth. In all ages. E agora, Deus sempre enviou seus guias. Ele nunca ficou sem um guia através das eras. Deus sempre teve alguém que o representou nesta terra em todas as eras. Now sometimes they get off the beam, as we call it.
When Jesus is here on earth, don't you remember Jesus said to the Pharisees, "You blind guides"? Agora, às vezes, eles escapam do guia, da luz, como chamamos. Quando Jesus estava aqui na terra, você não recorda que Jesus disse aos fariseus: vocês, guias de cegos? Blind guides, blind to spiritual things. See? Guias de cegos, cego às coisas espirituais. Now, they were supposed to be guides. Guides to the people. Guiding the people to salvation. Vem, agora, eles estavam supostos a serem guias, guias para o povo, guiando o povo para a salvação. But Jesus said, "You're blind." Porém, Jesus disse: sois cegos. And he said, "Let them alone. For if the blind lead the blind, won't they both fall in the ditch?" Blind guides. E ele disse: deixe-os a sós, pois se um cego guia outro cego, não cairão ambos no buraco? Guia cegos. Oh, how the world has been contaminated with that. Blind guiding. Oh, como o mundo está contaminado com isto. Guia cegos. He doesn't want you to rely on your own understanding. Ele não quer que você descanse no seu próprio entendimento. God does not want you to rely on your understanding or your thoughts or any man-made thoughts. Deus não quer que você descanse no seu entendimento ou em seus pensamentos ou qualquer pensamento feito pelo homem. God sends a guide, and God wants you to remember that that's His appointed guide. Deus envia um guia e Deus quer que você recorde que aquele é seu guia indicado. And we must remember Him. E devemos lembrá-lo. Here it says, Jesus said, "I will not leave you, but I'll pray the Father, and He'll send you another comforter." Aqui, isto diz, Jesus disse: não vos deixarei, mas orarei ao Pai e Ele enviará outro Consolador. And this comforter, when He was to come, was to guide us to all truth. E este Consolador, quando Ele viesse, era para nos guiar em toda a verdade. And the Word of God is the truth. And the Word is Christ. E a palavra de Deus é a verdade. E a palavra é Cristo. I am the way, the truth, and the life. Sou o caminho, a verdade e a vida. He is the Word. In the beginning was the Word is with God. The Word was God. Ele é a palavra. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. And the Word was made flesh and dwelt among us. Then, if we follow the real true guide, the Holy Spirit, He was to tell us what He had seen. E o Verbo foi feito carne e habitou entre nós. Então, se seguirmos o real e verdadeiro guia, o Espírito Santo, Ele terá que nos mostrar o que Ele viu, o que Ele ouviu. What He had heard. And He was to show us things that is to come. Amen. E Ele nos mostrará as coisas que hão de vir. Amém. There you are. He is going to show you things to come. Aí está você. Ele te mostrará as coisas que hão de vir. And when the churches today reject that, how can we ever expect to go to heaven? E quando as igrejas hoje rejeitaram aquilo, como podemos esperar ir para o céu? When the Holy Spirit was sent to us for a guide, we'll take some cardinal, some bishop, some general overseer, or somebody like that to guide us. When the Holy Spirit was given to us to guide us. Quando o Espírito Santo nos foi enviado como um guia, nós tomamos um cardeal, um bispo, um supervisor geral, ou alguém assim para nos guiar. Quando o Espírito Santo nos foi dado para nos guiar. And the Holy Spirit always speaks of the Word. E o Espírito Santo sempre fala a palavra. I've got many things to tell you. You cannot understand it now, but when He comes, He'll guide you to it. Eu tenho muitas coisas para lhes dizer. Vocês não podem compreender isto agora. Mas quando Ele vier, Ele lhes guiará a isto.
That's the reason the coming of the seal. Esta é a razão da vinda dos selos. At the finishing of the seventh seal, the mystery of God should be finished. No término do sétimo selo, o mistério de Deus deveria ser terminado. To know who God is, what He is, how He lives, His nature, His being. You're supposed to be all the way up here by that time. Para saber quem é Deus, o que Ele é, como Ele vive, sua natureza, seu ser, você tem que estar aqui por esse tempo. Bring us into the full stature of sons and daughters of God. A church that's washed in the blood of Christ, that's bought without money. It's paid for by the blood of Jesus Christ. Vem nos trazendo na completa estatura de filhos e filhas de Deus, uma igreja que é lavada no sangue de Cristo, que é comprada sem dinheiro, é paga através do sangue de Jesus Cristo. Now, here we are, a guide, and He is God's provided guide. Agora aqui estamos, um guia, e Ele é o guia provido de Deus. Now we're going through a wilderness, and we're on a road somewhere, and we can't get along without this guide. Agora estamos passando através do deserto e estamos em nosso caminho em alguma parte e não podemos progredir sem este guia. And dare anybody to try to substitute any other guide. E desafia qualquer um que tentar substituir por qualquer outro guia. If you do, he'll take you off the line. Se você o fizer, ele te tirará fora da linha. This guide knows the way. Este guia conhece o caminho. He knows every inch of the way. Ele conhece cada centímetro do caminho. He knows every thought that's in your heart. Ele conhece cada pensamento que está em seu coração. He knows everybody's here. He knows who you are and what you've done and all about you. Ele conhece cada um que está aqui. Ele sabe quem é você e o que você tem feito e tudo a seu respeito. God, the Holy Spirit, and will reveal things to you, and will tell things that He's heard. Ele é o guia de Deus, o Espírito Santo te revelará coisas e dirá coisas que ele ouviu. Can repeat your words right back and say what you said. Amen. Pode repetir suas palavras imediatamente e dizer o que dissestes. Amém. Tell you what you've been, what you got, where you're going. Lhe dizer o que tem sido, o que você tem, onde você está indo. A guide, the correct guide, and He will guide you to all truth, and His word is the truth. Guia, o guia certo, e ele te guiará em toda a verdade. Sua palavra é a verdade. Now the Holy Spirit will never say amen to some kind of a man-made creed. It'll only punctuate the word of God with amen. Agora o Espírito Santo nunca fará dizer amém a algum tipo de credo feito pelo homem. Ele somente confirmará a palavra de Deus com um amém. Because it's so. Porque isto é assim. The Holy Spirit will not lead you any other way. O Espírito Santo não te guiará por outro caminho. Now the strange thing is that we all of our great denominations and things, we claim each one led by the Holy Spirit, and there's as much difference as there is day and night in all of it. Agora as coisas estranhas é que todos nós grandes denominações e coisas alegamos cada um ser dirigido pelo Espírito Santo, e em tudo isto há a mesma diferença como há da noite para o dia. But when Paul, that little Pharisee that received the Holy Spirit, when Ananias baptized him, and he went into Arabia and studied for 3 years, come back and never consulted the church about anything for 14 years. Mas quando Paulo, aquele pequeno fariseu que recebeu o Espírito Santo quando Ananias o batizou, e ele foi para a Arábia e estudou por 3 anos, voltou e nunca consultou a igreja a respeito de nada por 14 anos. And when he come and met Peter, the head of the church at Jerusalem, they were eye to eye in doctrine. E quando ele chegou e encontrou com Pedro, o cabeça da igreja em Jerusalém, eles estavam olho por olho na doutrina. Why? The same Holy Spirit. Por quê? O mesmo Espírito Santo. Where
baptized in the name of Jesus Christ, Paul did the same without anybody saying. Onde Pedro batizou no nome de Jesus Cristo, Paulo fez o mesmo sem ninguém lhe dizer. Where Peter taught the baptism of the Holy Ghost and sanctification and so forth, Paul did the same thing without consulting the church because it was the same God. Onde Pedro ensinou o batismo com o Espírito Santo e santificação e assim por diante, Paulo fez a mesma coisa sem consultar a igreja, porque isto era o mesmo guia. And how can we be today when people deny these truths? Então, como podemos estar hoje quando as pessoas negam estas verdades? When Peter taught what he did about the way the church was to be put in order, Paul had the same doctrine, because they had the same God. Quando Pedro ensinou o que ele fez sobre o modo que a igreja estava para ser colocada em ordem, Paulo tinha a mesma doutrina, porque eles tinham o mesmo guia. The God isn't going to take one over this way, one over that way, and send one east and the other west. He's going to keep you together. O guia não levará um para este lado e o outro para aquele lado, e mandará um para o leste e o outro para o oeste. Ele vai vos conservar juntos. And if we'll just let the Holy Ghost keep us together, we'll be one. If we just don't let the devil pull you off on the wrong road. E se nós simplesmente permitirmos que o Espírito Santo nos conserve juntos, nós seremos um. Se simplesmente não deixarmos que o diabo nos puxe para o caminho errado, We'll be one heart, one mind, one accord by one Spirit, the Holy Spirit, the guide of God that will guide us to all truth. nós estaremos num só coração, numa mente, num acordo, através de um Espírito, o Espírito Santo, o guia de Deus que nos guiará em toda a verdade. Right? But you got to follow your guide. Yes, sir. Isso é correto, mas você tem que seguir o seu guia. Sim, Senhor. Look at Nicodemus. He needed a guide, yet he was a smart man. Veja, Nicodemos, ele precisava de um guia, embora ele fosse um homem inteligente. He was a teacher, about 80 years old. Ele era um ensinador com cerca de 80 anos de idade. He was of the Pharisees or the Sanhedrin courts, the council, ministerial association. Ele era dos fariseus, ou da corte do Sinédrio, do concílio da associação ministerial. He's one of their greatest men, a teacher in Israel, a master at it. Ele era um de seus maiores homens, um mestre em Israel, um mestre nisto. Think, a master teacher. Pense, um mestre ensinador. Yes, he knows the laws. But when it come to be born again, he needed a guide. Sim, ele conhecia as leis, mas quando aconteceu dele ter que nascer de novo, ele precisava de um guia. He was hungering for it. He knew there had to be something different. Ele estava faminto por isto. Ele sabia que ali tinha que haver algo diferente. His expression to Christ that night proved it. It proved also the feeling of the rest of them. But none of them had the very audacity that he had. Sua expressão para Cristo naquela noite provou isto. Isto foi provado. O sentimento do restante deles, mas nenhum deles tinha a mesma audácia que ele teve. There was none of them that could come up there and do what he did. Não houve nenhum deles que pôde chegar ali em cima e fazer o que ele fez. People condemned Nicodemus for coming by night. Você sabe, as pessoas condenaram Nicodemos por ter ido à noite. He got there. He arrived. I know some people won't even start, day or night. But he got there. And he needed a guide. And he said, Master, from the Sanhedrin court. Ele chegou ali. Ele chegou. Eu conheço pessoas que nem mesmo começam, nem de dia nem de noite. Mas ele chegou ali e ele precisava de um guia. E ele disse, Mestre, nós da corte do Sinédrio, We know that you're a teacher come from God. nós sabemos que tu és um ensinador vindo de Deus. Why did he know it? He was a vindicator. Porque ele sabia disto. Ele era vindicado. See, he wanted to know what this new birth meant. And he went to the right one. Because God had vindicated that this was his guide. Jesus. Vem, ele queria saber o que significava este novo nascimento e ele foi diretamente ao que era certo,
porque Deus havia vindicado que este era seu guia, Jesus. Look what he said. Master, we know that thou art a teacher comes from God, because no man can do the things that you do, lest God be with him. Veja o que ele disse. Mestre, nós sabemos que tu és o ensinador, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer as coisas que tu fazes, a não ser que Deus esteja com ele. It was a vindication there, that there was a living God inside of him. Isto era uma vindicação ali, que ali havia um Deus vivo dentro dele. What he testified, not me that doeth the works, it's my Father that dwelleth in me. O que ele testificou, não sou eu que faço as obras, é meu Pai que habita em mim. Verily I say to you, the Son can do nothing in himself, Verdadeiramente vos digo, o Filho nada pode fazer de si mesmo, but what he sees the Father doing. mas o que ele vê o Pai fazendo, Son likewise. da mesma forma faz o Filho. That doeth the Son likewise. O Pai trabalhou e aqui trabalho. The Father worketh and I worketh hitherto. In other words, God showed him what to do, and he went and just acted it out. He didn't do anything until God told him to do it. Amen. Em outras palavras, Deus lhe mostrou o que fazer, e ele saiu e apenas colocou aquilo em ação. Ele nada fez até que Deus lhe disse para fazê-lo. Amém. That's the real, frank facts of it. Estes são os verdadeiros fatos sinceros disto. If we just move and wait till the Spirit moved us to do it. Se apenas movêssemos e esperássemos quando o Espírito nos levasse a fazer aquilo, That's it. And then be so completely lost in Christ that he don't have to shove you around like he does me. é isto. E então estaríamos completamente absortos em Cristo, que Ele não teria que te impulsionar por aí como Ele faz comigo. But the first little nod of his head, you're ready, and nothing's going to stop you. Mas o primeiro sinalzinho com sua cabeça, você estaria pronto e nada te barraria, Because you know that it's the will of God. porque você saberia que isto é a vontade de Deus.